as reações que temos do governo brasileiro à decisão dos Estados Unidos de taxar em 25% as nossas exportações. O presidente Lula, o governo brasileiro, emitiram uma nota na qual há um tom de lamento na relação entre os dois países nesse momento. Segundo o governo, também nessa nota, virá uma resposta em pelo menos 3 frentes: diversificação de mercados, socorro às empresas afetadas e também o acionamento da lei da reciprocidade. Bora falar com o Pedro Moreira, de volta das férias, com essa notícia para digerir aí em Brasília, hein, Pedro? Bom dia para você, bem-vindo. Traz então em detalhes como é que está esse dia seguinte começando, né? Oficializada, então, a aplicação dessas tarifas de 25%. Há algumas exceções que a gente vai trazer aqui ao longo dessa edição, mas já com reações do governo brasileiro. O que temos por aí, o que diz o governo nesse momento? Além dessas medidas, o que mais está no radar aí em Brasília? Bem-vindo de volta. Oi, Carol, muito obrigado. Olha, pelo visto, o noticiário esse não saiu de férias, né? Volto aí com o tema do momento, um tema que eu vinha cobrindo antes das férias, né? E que continuou aí no topo das notícias mais importantes para a gente acompanhar. Pois é, essa confirmação, né, dessa tarifa nova por parte dos Estados Unidos veio ontem tarde da noite e imediatamente então a gente teve uma resposta do governo brasileiro por meio de uma publicação de uma nota bastante extensa e num tom também bastante político, nota essa que também foi compartilhada pelo presidente Lula nas redes sociais dele. E nesse texto, tanto o governo quanto o presidente falam que o dia 15 de julho vai passar para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável. A gente separou, Carol, alguns trechos principais dessa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, também que teve como participação na confecção desse texto outros ministérios, né, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no qual então a gente tem essa primeira manifestação do governo do presidente Lula com relação a essa nova tarifa, uma tarifa adicional anunciada pelo governo dos Estados Unidos. No primeiro trecho que a gente destaca, Carol, é a informação então de que o Brasil vai continuar a buscar novas parcerias comerciais, como fez com os acordos firmados entre Mercosul e União Europeia, acordos assinados também com a Associação Europeia de Livre Comércio e com Singapura. O governo também fala, mais uma vez, em ajuda às empresas que podem ser mais afetadas por esse tarifaço, por meio do Plano Brasil Soberano, que é aquele plano que tinha sido criado, anunciado, quando do anúncio das primeiras tarifas por parte do governo de Donald Trump. O Brasil também, nessa nota, Carol, nesse próximo trecho que a gente destaca, informa que vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional que prevê, por exemplo, a criação de um comitê interno dentro do governo para estudar quais medidas podem ser tomadas, por exemplo, a implementação de tarifas, né, de reciprocidade contra produtos dos Estados Unidos que o Brasil importa. Por fim, nesse destaque que a gente fez, o governo brasileiro culpa a família Bolsonaro pelo que chama de um enredo construído com a ativa atuação dos Bolsonaro e que culminou, então, com essa nova tarifa adicional. Carol, a gente segue acompanhando manifestações, tanto aqui por parte do governo, já que a gente não teve nenhum integrante ainda falando publicamente sobre isso, apenas essa nota oficial, e também manifestações de outras lideranças políticas, mas nós temos já também repercussões no meio produtivo. A Fiesp, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse que a culpa é do governo Lula por esse novo tarifaço. Afirma que em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo foi por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington, que acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral, é o que diz a Fiesp nessa nota divulgada, Carol. Outras entidades, como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, federações de outras unidades da federação, também lamentam o novo tarifaço. Carol.
Repercussões que a gente vai ver no dia de hoje, né? No ambiente político, no ambiente também da economia, os vários setores se pronunciando a partir da aplicação dessas tarifas já na semana que vem. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Aqui destacamos também o que diz o governo dos Estados Unidos, na figura do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele indicou a motivação dessa medida adotada pelo governo americano. Temos aí, vamos ao post, né, do Marco Rubio, fica mais claro então o entendimento de Marco Rubio para o que está acontecendo. E aí ele destaca exatamente a imposição dessa tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. E aí ele pontua, não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são preço por isso. Vamos conversar com o nosso analista de internacional, Américo Martins, sobre esse tom adotado por Marco Rubio. Américo, o que deu errado nessa conversa? Quais são as motivações também por trás dessa publicação de Marco Rubio nesse momento em que é oficializada a aplicação dessas tarifas? Bom dia mais uma vez, Américo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O que deu errado nessa negociação? Vamos começar por aí. Deu errado que nenhum dos dois lados cedeu. Foi uma negociação em que os Estados Unidos faziam demandas, o Brasil fazia demandas, eles não conseguiram chegar em nenhum meio termo e nós acabamos tendo a imposição dessas tarifas, que não deveria ser surpresa para ninguém. Quando os americanos anunciaram que estavam fazendo essa revisão, essa investigação, inclusive muitos dos argumentos que eles colocaram para tentar impor essas tarifas, ficou claro ali que os Estados Unidos provavelmente iriam seguir nesse caminho, a não ser que o Brasil cedesse em vários pontos que o governo considerou que não faziam sentido. Então a gente acabou tendo uma negociação que foi um grande impasse. O Marco Rubio está fazendo o papel dele, de tentar justificar o lado americano, mas os mesmos argumentos que ele coloca são colocados pelo governo brasileiro, de que os Estados Unidos, ao ameaçarem as tarifas unilaterais, no momento em que, inclusive, os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil, também teriam agido de má fé. Em outras palavras, não existia motivo para essas tarifas que, infelizmente, vão prejudicar a economia brasileira, vão prejudicar muitas empresas, vão prejudicar muitos trabalhadores que vão acabar perdendo o emprego porque, infelizmente, suas empresas não vão conseguir manter as suas exportações para os Estados Unidos porque esse nível de tarifa, 25%, é muito alto. Então, nós tivemos tentativas de conversa, nós tivemos encontros entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, mas, na prática, nenhum dos lados cedeu. Os americanos também não cederam em momento nenhum. Os americanos quiseram impor a sua tarifa de 25%. Então, é importante também colocar esse lado, como o governo brasileiro tem colocado. Um outro ponto, Carol, que é importante também a gente destacar, o Marco Rubio é provavelmente o mais ideológico dos ministros do presidente Donald Trump. Ele é muito conservador, ele tem uma visão ideológica para a América Latina, que é uma região que ele tem um interesse especial. A família dele migrou de Cuba para os Estados Unidos antes da Revolução Comunista em Cuba. Ele tem uma visão muito contrária a qualquer governo de esquerda ou centro-esquerda na América Latina. Inclusive, o próprio Departamento de Estado tem tentado interferir na política e nas eleições de vários países no continente. Então, o governo brasileiro vai muito provavelmente interpretar essa publicação do Marco Rubio também com esse viés ideológico e com um viés de eventual tentativa de interferência nas eleições. Mas o que fica disso tudo, infelizmente, é esse impacto negativo na economia brasileira e isso, obviamente, é lamentável. E aí, Américo, um outro ponto também que é importante a gente destacar aqui na nossa conversa é o que essa política de tarifaço de Donald Trump, que não é só o Brasil que está sujeito a tarifas, agora a gente está aí liderando esse ranking das tarifações do governo Trump, mas é uma política adotada pelo presidente americano. O quanto que o diálogo com o governo brasileiro difere do diálogo com outros países?
Difere muito. A forma como o Brasil conduziu essa negociação é muito diferente de vários outros países, em alguns aspectos. Em primeiro lugar, a própria negociação já começou num patamar diferente. Porque o presidente Donald Trump, quando impôs o tarifaço a várias nações do mundo, ele estava partindo do princípio que os Estados Unidos tinham um grande déficit comercial, ou seja, exportava muito menos para países, para a China, por exemplo, do que importava. Portanto, a China tinha muito mais vantagem na balança comercial, ganhava muito mais na balança comercial. Este não é o caso com o Brasil. Isso é muito importante. Não há uma justificativa técnica para o governo americano tentar impor essas tarifas contra o Brasil, porque, afinal de contas, os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil. E esse ponto muda toda a forma de conversa. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o presidente Donald Trump o governo dele tentou sempre impor a sua vontade sobre o outro lado da negociação. Os Estados Unidos não vão para uma negociação no governo Trump tratando os dois lados como iguais. Eles vão tentando impor as suas vontades e muitos países nesse processo cederam. Cederam por quê? Justamente porque eles tinham superávit na balança comercial em relação aos Estados Unidos, portanto teriam muito a perder e acabaram fazendo concessões. Em alguns casos, sequer houve negociação. A União Europeia, ao ouvir que os Estados Unidos iam impor tarifas, acabou aceitando uma negociação muito ruim para os consumidores europeus, por exemplo. Isso aconteceu com vários outros países. Uma exceção foi a China, que partiu para retaliações, que disse que ia retalhar, e aí meio que equilibrou o jogo e os dois países acabaram adiando ali as principais consequências. E o Brasil abriu um terceiro caminho, que era negociar de igual para igual, apontar os pontos que não faziam sentido no lado americano, que tinham como base justamente essa questão do superávit. Eu conversei com muita gente que conversou com os americanos, que participou dessas negociações pelo lado brasileiro. E o que eu ouvi deles consistentemente era que os próprios americanos não tinham o que oferecer ao Brasil, não tinham demandas concretas. Nós queremos que vocês mudem isso ou mudem aquilo. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham esse superávit. Tem alguns casos que são casos até históricos e que deveriam ter sido acertados de alguma forma. Um deles é o etanol, onde o Brasil, de fato, tem tarifas muito mais altas do que os americanos. E um outro ponto, Carol, que abriu ao governo brasileiro a possibilidade de dizer que existia um interesse político nessa negociação, foi que os americanos apresentaram dados muito ultrapassados na negociação. Eles tentaram justificar, por exemplo, essas tarifas unilaterais, dando dados de desmatamento de anos atrás e não da situação do desmatamento hoje. Então, no final das contas, o Brasil negociou de uma forma diferente dos outros, não cedeu imediatamente como muitos outros países fizeram, até porque as condições eram diferentes na questão do superávit e do déficit, Carol. Então foi uma negociação muito diferente, mas infelizmente o resultado é esse. Temos agora essas tarifas que vão prejudicar setores da economia brasileira. Américo, um último ponto, claro que a gente vai voltar ainda nesse assunto hoje, inclusive com o próprio Américo Martins, mas para você que tanto acompanha essa agenda internacional, que conversou com tanta gente nessa cobertura específica do tarifaço, você ainda vê espaço para diálogo, Américo? Qual que é a aposta nesse momento com relação à aplicação dessas tarifas de 25%? Não vejo espaço para diálogo. Nós tivemos muito diálogo, nós tivemos muitas reuniões entre os dois lados. Nós tivemos pelo menos 7 reuniões do chamado grupo de trabalho que foi concordado entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Os dois tiveram 3 reuniões. Eu acompanhei uma delas na Malásia, onde o presidente Lula apresentou vários dos pontos brasileiros, isso ainda no ano passado, no final do ano passado. Então nós tivemos diálogo em todos os níveis. O Itamaraty de fato negociou. O Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio de fato negociou com o escritório do comércio dos Estados Unidos. Os 2 líderes dos países sentaram pelo menos 3 vezes para discutir tiveram conversas telefônicas também, chegaram a dizer que tinha uma química entre eles e nada disso deu resultado. Então, neste momento, eu não vejo nenhum espaço para negociação. Talvez no ano que vem, depois das eleições, por exemplo, quando vai ser possível fazer uma conversa que seja menos política. Por quê? O governo brasileiro acredita que há uma tentativa de interferência do governo americano, uma tentativa de interferência política. Então, neste momento, infelizmente, eu não vejo
nenhum espaço para negociação e a gente, lembrando, nós tivemos muitas rodadas de conversa, que infelizmente não deram resultado.